E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Hoje, obviamente, para repercutir o Campeonato Brasileiro, segunda rodada, tivemos mais jogos. E, cara, a gente vai passar por uma página aqui do GE bem legal, né? Eu gosto muito porque traz os memes, traz os acontecimentos, tudo resumido, né? Assim, ajuda bastante de forma muito descontraída. Então, aqui trazer a tabela, a gente vai passar pela tabela, obviamente, mas tudo que aconteceu na rodada, né? Acho bacana isso, a gente vai repercutir um pouco da fala do Ramon aí, enfim, tá? Vamos passar pelos jogos, vamos passar pela agenda do dia, porque a gente teve Champions League, o Arsenal ficou pelo caminho, e até os gigantes, hein? Os gigantes também falham. O Manchester City foi eliminado nas penalidades, hein? O jogo foi lá no estádio do Manchester City, né? No Etihad. Enfim, vamos chegar lá. Bom, vamos começar, obviamente, por Campeonato Brasileiro. A gente falou do Bahia e Fluminense ontem, né? Tivemos Grêmio vencendo o Atlético Paranaense. A primeira goleada do campeonato tinha sido o Atlético Paranaense, primeira rodada contra o Cuiabá. E agora o Grêmio dá uma resposta, né? Importante a resposta, importantíssima, né? Diante de uma campanha muito ruim na Libertadores, depois do título estadual. Uma resposta era necessária e ela veio, né? E ela veio em grande estilo, para cima de uma grande camisa também, tá? Então acho que, além da vitória, contextualizar que não foi para cima de qualquer equipe, não. Foi de uma equipe que a gente olha hoje, e com todo respeito, né? A gente sempre faz o. A gente não fez a nossa prévia do Brasileirão, né? Quem que a gente acha que vai ser campeão, quem que a gente acha que pode se rebaixar dessa temporada. Esse ano eu não fiz, né? Vamos ver rodada a rodada e vamos ter uma surpresa no final, né? Mas o Atlético Paranaense certamente não tá no grupo daquelas equipes que a gente olha hoje e fala, essa equipe vai mal, né? A gente olha para o Atlético Paranaense e fala, essa vai bem. Essa vai bem. Pode não ir tão bem no Brasileirão, mas não corre riscos, né? E o Grêmio vencer e vencer com autoridade é sempre importante. Para dar aquela renovada na moral, né? Na confiança. Sabe que os atletas são, são, são profissionais que, não só os atletas, eu acho que na nossa vida de uma forma geral, né? A gente precisa sempre de muita confiança para performar em altos níveis, né? E o Grêmio, com essa vitória, certamente deve dar uma injeção de ânimo importante aí para essa próxima, para essa sequência, né, imediata que tem, que vai é, 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 pegar aí a retomada da Libertadores. É fundamental. O Grêmio tem uma campanha de recuperação que só a vitória interessa. E uma vitória para cima do Furacão, ela, poxa, ajuda bastante, né? Porque o trabalho não é uma porcaria, né? Existem situações, e a gente critica, e eu pelo menos falo pessoalmente, critico muito a defesa do Grêmio, né? Os comportamentos defensivos, que eu acho que assim, é um caos, né? É um caos, mas não é um time mal treinado, né? É uma outra postura. O Grêmio costuma ser mais ofensivo e se não marca gols, vai tomar gols. Isso faz parte, tá? Bragantino 2-1 para cima do Vasco. Direito a golaço, tá? Direito a golaço. Mas esse é o jogo que a gente vai falar. A gente vai passar pela notícia esportiva. O destaque negativo por conta do Ramon. Tá? O Verratti, caramba, o Verratti, né? Tentou fazer gol de qualquer jeito ali, né? Cabeçada pra lá, cabeçada pra lá. Não saía, né? Aí ele conseguiu fazer um gol, não foi de cabeça, mas não foi o suficiente. Atlético Mineiro 1, Criciúma 1. Teve apagão lá, enfim. Palmeiras 0, Internacional 1. O jogo não foi na casa do Palmeiras, apesar de mandante, né? O jogo não foi na casa do Palmeiras, foi na Arena Barueri. Sempre falo, para quem não é de São Paulo, não conhece, né? Ou mesmo quem é de São Paulo e não conhece a Arena Barueri, é onde o Palmeiras se hospeda, né? Quando o Allianz Parque está indisponível. E a Arena Barueri, a logística para lá é muito ruim, cara. É muito ruim, porque pro Allianz Parque você vai de metrô, né? Você pega uma linha de metrô, você sai, tá quase no estádio, tá bem perto do estádio. A Arena Barueri não, é um rolê, tem linha de trem ali perto e tal, mas é muito longe de São Paulo, tá? É muito, para quem vai de carro especialmente, é um trajeto, você tem que pegar uma rodovia, então é muito ruim, tá? É muito ruim fazer jogos lá. O Abel deixou a sua frustração. Até ele falou, né? Até antes de ver a torcida, ele falou: ó, vão ter poucos torcedores aí.
né, numa noite de quarta-feira, é realmente difícil. Isso pesa? Isso pesa. Eu não acho que é justificativo. Uma atuação horripilante do Palmeiras, né? Uma das piores, talvez, dessa temporada. Mas é aquela atuação que ela é oscilante, né? O Palmeiras joga mal, tem bons momentos. Isso tem sido uma constância no Palmeiras. Eu até, em alguns em podcasts recentes, eu não me lembro, recordo exatamente qual, eu ficava nessa de, cara, qual que é o limite do trabalho do Abel? Será que é esse? Porque ano após ano ele critica o calendário e a gente entende que o calendário ele é agressivo, mas a gente não vê uma evolução nesse aspecto do Palmeiras. A gente não vê uma evolução de um Palmeiras que, poxa, vai ser incisivo, Palmeiras que vai comandar todas as ações, que vai pressionar o adversário os 90 minutos. A gente não vê. É óbvio que do outro lado tem um adversário que te priva muito disso também. O Internacional tem qualidade. Agora, isso tem sido uma constância no Palmeiras. Más atuações, erros defensivos. O gol do Internacional foi um erro defensivo, para mim, grave. Tá? E não é de hoje que a gente está falando isso. Ah, é apenas a segunda derrota do Palmeiras na temporada. Sim, é apenas a segunda. É um time muito resiliente, muito caço. Mas o gol que o. É o ex-Palmeiras, né? É Wesley o nome do rapaz. Se eu não me engano, é Wesley, ex-Palmeiras. Foi a lei do ex, né? O gol que o Wesley fez, o Novo Horizontino teve oportunidades semelhantes e não conseguiu fazer no Campeonato Paulista. O Santos teve oportunidades semelhantes e não conseguiu fazer no Campeonato Paulista. O São Lourenço, na Libertadores, teve oportunidades semelhantes e não conseguiu fazer. Então, assim, o Palmeiras vem flertando com situações como essa, os erros continuam aparecendo, eles continuam acontecendo. Por que eu destaco isso? Apenas pelo prazer de criticar? Não, porque eu acho que para uma disputa de Libertadores não é o bastante. Tá? Você precisa do folclore, você precisa da mística e muitas vezes dá certo, mas não dá para contar só com isso. É preciso mais. E as atuações do Palmeiras, os comportamentos ofensivos a gente até releva, porque não é todo mundo que está bem todo jogo. Agora, defensivamente, o time tem que ser um primor. E o gol do Internacional, apesar de ter feito apenas um gol, e apesar do Palmeiras ter tomado poucos gols recentemente, e apesar de ter sido apenas a segunda derrota do Palmeiras, o gol que o Palmeiras tomou tem sido uma constância, os erros defensivos, tá? E aí, ou o adversário erra, ou o Everton acaba pegando nessa situação. Nem o atleta do Internacional errou e nem o Everton defendeu e o gol aconteceu, tá? E vão acontecer tantos outros se esses problemas não forem sanados, tá? Tem sido um erro crônico e a gente não tem visto um ajuste nesse quesito, tá? Enfim, vambora, né? Acabou perdendo como mandante, mas o Abel falou na coletiva que não é nossa casa, a gente sente falta, sim. Acho que é um ponto relevante, mas eu não acho que é desculpa, tá? Acho que tá devendo um pouco ainda. Calendário agressivo, a gente sempre fala disso, mas o trabalho é de longa data. Então, a partir do momento que a gente coloca o Abel Ferreira e sua comissão técnica num patamar, em outro patamar em relação a grande maioria das outras equipes do futebol brasileiro, pelo nível de excelência dos profissionais e pelo tempo de trabalho. A partir do momento que a gente coloca essa galera nesse pedestal, o que a gente espera do time em conjunto são atuações melhores, tá? É por isso que a gente faz essa cobrança, obviamente não é uma perseguição, tá? Muito pelo contrário, porque a gente sabe, porque a gente quer que entregue mais, né? Fortaleza 1, Cruzeiro 1, cara, o Hércules fez um golaço, né? Mano, eu não canso de ver esse gol do Fortaleza, tá? Cara, assim, foi um tapa seco, zuf, cara, foi um golpe. Cara, o cara deu um golpe de karatê de cima para baixo, um tapa absurdo, mano. Uma loucura, né? E o Cruzeiro conseguiu empatar depois com um jogador a menos. Ei, Fortaleza, em Arena Castelão, é complicado. Juventude 2, Corinthians 0. Corinthians que teve as suas oportunidades também. Romero teve chance. Yuri Alberto teve chance, vai ouvir, hein? Vai ter torcedor que vai cornetar, já cornetou, vai cornetar e vai continuar cornetando, porque teve uma oportunidade ali que não dá para perder, né? Um atleta como o Yuri Alberto. Perdão, gente, tem uma tossida aqui. Um atleta como o Yuri Alberto não pode perder. E o Juventude, que não é bobo nem nada, fez o seu gol. Aliás, o primeiro gol, um golaço. O segundo gol, um erro de saída de bola.
Não é a característica do Corinthians, tá? Não é. Então a gente tá vendo aí, pô, erro do Cássio. Sim, foi o erro do Cássio. Ele até pede a bola. Assim, eu até assisti a jogada de novo, porque eu falei, cara, assim, pô, deixaram o Cássio numa situação que, pelo amor de Deus, não foi erro dele. É óbvio que o erro foi dele, mas a culpa não é dele. E ele pede a bola, né? Então foi culpa dele. Ele pediu a bola e ele faz o passe errado. Agora, assim, isso não é o lance do Cássio. Né? O Cássio tem que saber disso. O time tem que saber disso. O Antônio Oliveira tem que saber disso. A parada do Cássio não é jogo com os pés. Foi isso que tentou fazer. E foi punido. Acabou tomando o segundo gol e ali sacramenta a derrota, né? Mas não é a parada do Cássio. Porque assim, foi falha dele? Sim, foi falha dele. Mas não é a parada dele. Eu acho que a falha maior foi de tantas outras pessoas, de outros tantos profissionais, inclusive o treinador, que essa bola não pode ser responsabilidade do Cássio, ainda mais na fogueira como estava, né? Sendo pressionado pela equipe adversária. Flamengo 2, São Paulo 1, acho que não vai dar por Carpini, hein? Acho que não vai dar por Carpini. Óbvio que e o próprio Carpini falou disso, tá? Perder do Flamengo aqui no Maracanã, sim, a gente tem que contextualizar, né? É o Flamengo, é o Maracanã, é a equipe que não perdeu ainda nessa temporada, tá? Uma derrota que é algo absolutamente normal, algo absolutamente natural. Foi o que o Carpini falou e eu concordo com ele. O problema é o momento do São Paulo, né? O problema é o momento. Então, apesar de ser algo que é normal, qualquer equipe no Maracanã enfrentar o Flamengo, que vive esse momento absurdo, ir lá e perder é normal, sim, mas para algumas equipes esse resultado não é possível. Esse resultado não é permitido. Esse resultado não vai ser suavizado pelo torcedor e eu acho que não vai dar para o Carpini, não. Vão ter reuniões, vão acontecer reuniões. Eu gravo o podcast cedo, então ainda não se tem uma definição. Ao longo do dia devem ocorrer reuniões, mas eu acho que o Carpini não vai ficar no cargo, ele não vai continuar. Não tem clima, né? Não tem ambiente. Eu acho que assim, a vida do Carpini estava por um fio. A vida. Oh, cara, deixa eu refazer a minha frase aqui, porque essa foi infeliz. Perdão, gente. A vida. A trajetória Agora sim, né, gente? Perdão, tá? A trajetória do Carpini como treinador do São Paulo estava por um fio. Tava por um fio. E apesar de ser um jogo muito difícil, um resultado muito complicado de você construir uma vitória para cima do Flamengo, e você contextualiza aqui também, poxa, o Luiz Araújo fez um golaço espetacular, né? Indefensável para qualquer goleiro. Como é que você faz? O segundo gol, o gol do De La Cruz, cara, o Pedro faz uma jogada espetacular, o Rafael faz uma defesa espetacular, velho, né? Pô, erro de posicionamento, sim, concordo, mas, poxa, do outro lado você tem atletas que sim, tem um nível de brilhantismo e excelência que, cara, tá acima da média, né? Tá acima do primeiro gol, é uma loucura, a jogada do Pedro no segundo gol é uma loucura. Assim, isso não é comum, né? Tem que contextualizar? Tem que contextualizar, mas tava por um fio, tá? Essa trajetória do Carpini no São Paulo, e eu acho que não deve continuar, tá? Acho que não deve continuar, os resultados são muito ruins, 2 derrotas consecutivas. Fazia muito tempo que o São Paulo não tinha um início de Brasileirão tão ruim, né? Fazia bastante tempo, acho que desde os anos 90, se eu não estou enganado. Então, acho que diante disso a diretoria do São Paulo não vai tentar postergar, tá? Não vai tentar, mas vamos acompanhar. Se sair alguma coisa a gente fala. Não sei se hoje ou amanhã, mas eu acho que não deve se. Acho que esse casamento não vai durar por muito mais tempo, tá? E que em relação ao Flamengo não tem o que falar. Única coisa, mais uma vez, né? Os atletas estão confortáveis, estão jogando bola. Agora a única coisa que a gente pontua mais uma vez é o erro, a queda de rendimento, porque o gol do Ferreira do São Paulo, do Ferreirinha, cara, assim, ele nem sai do chão. Ele cabeceia em projeção, ele cabeceia na corrida, ele nem sai do chão, né? Então, assim, foi um dos erros bizonhos de tantos outros que vem acontecendo. E é o que meio que eu falei do Palmeiras, né? Estão acontecendo erros, assim, que não. Para um time do Tite, tá? Para um time montado pelo Tite. Não é comum da gente ver. Não é comum da gente ver. Então a gente faz a crítica em relação, assim, ao que pode entregar. Ao que pode entregar. As outras equipes não estão aproveitando.
ou o Flamengo faz gols suficientes para não ser punido, mas existe um problema, né? Esse problema vem sendo repetido e até agora a gente não vê nenhum sinal de que alguma coisa vai melhorar, tá? Volto a repetir, o Ferreira faz o gol na corrida, ele não salta para cabecear, ele faz o gol na corrida, né? E ele não é um atleta alto também. Então fica só esse ponto, mas obviamente que a gente exalta a vitória. O Flamengo é o líder de momento, 6 pontos, junto com o Internacional. Juventude, Bragantino fecha um G4, Cruzeiro, Fortaleza, G6, e aí vem as equipes com 3 pontos. Furacão, Grêmio, Vasco, Bahia, Palmeiras, 2 pontos. Criciúma, Atlético Mineiro, Galo, Fluminense, Corinthians, 1 ponto. Botafogo vai jogar hoje, tá? Contra o Atlético Goianiense. E o jogo de Cuiabá e Vitória foi adiado. Bom, vamos aqui falar da rodada, né? O artigo é uma delícia, tá? Pela redação do GE. Jogo de Fortaleza e Cruzeiro. Rapadura é melhor que pão de queijo, tá? O torcedor fazendo sua festa, é óbvio. Vale muito nessa festa do torcedor. Flamengo Mavaldão, mais uma vitória. Carrasco, né? O gol do Luiz Araújo foi qualquer parada, gente. Foi qualquer parada. Mas o gol do Hércules, assim, do Luiz Araújo foi uma coisa absurda, mas o do Hércules eu não canso de ver, velho, do Fortaleza. Assim, é impressionante. O tapa que ele dá na bola assim, é uma loucura, tá? Era melhor o silêncio, tá? Isso aqui em relação à fala do Ramon. Vamos pegar aqui a notícia do Ramon. Ele fez um comentário em relação ao último jogo, o jogo contra o Grêmio, e fez uma crítica em relação ao VAR, que a Daiane, se eu não me engano, a árbitra, né, do árbitro de vídeo daquela partida, a única que fez a leitura correta dos 2 lances mais polêmicos da partida, e ainda o Ramon aproveita para tirar uma casquinha pelo fato dela ser mulher, né? Vamos pegar aqui as aspas do Ramon. Tá aqui o vídeo, eu não vou rodar porque ele fala em castelhano, né? Fala em espanhol. Mas para a gente ler aqui, ó, a tradução. Com relação aos árbitros, não podemos falar muito. Tem o VAR. Na última partida em casa, uma senhora, uma mulher, interpretou um pênalti de outra maneira. O futebol é diferente. Principalmente de que o VAR seja decidido por uma mulher. Acho que é complicado, porque o futebol é tão dinâmico, tanta pressão, tão rápido, com decisões tão rápidas. Hoje não sei se o árbitro num pênalti em nossa ponta. Hoje não sei se o árbitro num pênalti em nossa ponta. Que bate e leva, não sei também se foi pênalti. Bom, aqui, depois ele se justificou, né? Isso ele falou em coletiva, depois já fora do estádio ele chamou a galera e ele se justificou, né? Se interpretou algo mal da minha declaração, quero pedir desculpas. Se interpretou algo mal da minha declaração, quero pedir desculpas. Me pareceu que o que eu quis dizer é que uma só pessoa não pode tomar uma decisão tão importante como é a participação do VAR no futebol. Se interpretou mal, peço desculpas, mas não é a minha intenção. Bom, não houve interpretação mal, tal, assim, todo respeito ao Ramon, ao ser humano que ele é, não sei como é como ser humano, mas todos somos seres humanos, então todo respeito ao ser humano que ele é, ao profissional que ele é, mas não houve má interpretação, porque ele ressalta o fato de ser mulher mais de uma vez, tá? Então ele não tem nada a ver com uma questão tão importante ser decidida por uma pessoa, até porque não é ela que decide. No primeiro lance, que foi o lance do Piton, quem decide foi o árbitro de campo, que a gente deu tanto destaque aqui àquele personagem, né? A estrela do show, né? Esqueci o nome dele, ainda bem, né? Ainda bem, porque eu não faço questão nenhuma de lembrar. A estrela do show, né? Ele decidiu, foi tendenciado, e no segundo lance, a Daiane, que interpretou corretamente, fica uma mosca na orelha dela, falando que não foi, e ela mudou, tá? Aí ela acabou mudando. Então não foi uma decisão dela. O árbitro de campo fala uma coisa, já que não foi pênalti. Fica a mosquinha do lado dela falando besteira. E ela falou, tá bom. Né? Então, já que é para chamar e perder tempo e o cara vir falar que não foi, então não vou chamar também. Né? Então não vou chamar também. Então não houve má interpretação, tá? Se interpretou mal, peço desculpas. Não, ele cita o fato de ser mulher mais de uma vez, tá, senhor Ramon? Aqui, ó, você fala isso aqui, ó. Uma senhora, uma mulher.
principalmente de que o VAR seja decidido por uma mulher, tá? Então não houve entrelinhas aqui, tá? Você quis dizer o que você quis dizer, então assim, o que eu gostaria de pedir encarecidamente, quem sou eu para falar qualquer coisa, mas é que você tenha a hombridade, tá? Tenha hombridade, tenha humildade de reconhecer o erro. Não reconheceu, já mostrou ser fraco, né? Mostrou ser fraco. Aqui perdeu pontos, pelo menos comigo, perdeu pontos como ser humano, tá? Mostrou ser um ser humano fraco, porque poderia ter um pouquinho de hombridade, reconhecer, fui mal, tá? Na vida é assim, a gente erra. Sou de outra geração. Muita gente vai falar que é desculpa, mas cara, ele pode ter um pouco de hombridade. Sou de outra geração mesmo, tô aprendendo mesmo. E a vida é assim, todo dia é um aprendizado, né? Eu acho que faltou, poderia ter sido ter um pouquinho mais de grandeza, né? Mas não teve. Foi machista, não reconheceu, e quando não se reconhece, a correção não acontece, né? Esse é o problema. Quando você não reconhece o erro, você não vai corrigir, tá? Então, aqui foi mal duas vezes. Primeiro assim, foi machista, né? Ele minimizou a capacidade da profissional por ser mulher, tá? Aqui foi essa parte onde ele minimiza. E segundo, porque ela foi a única na porcaria do árbitro de vídeo que fez a leitura correta dos dois lances, né? Ela foi a única. Então acho que o Ramon perdeu uma chance aqui de mostrar grandeza, tá? Enfim, vamos seguir? Faço convite para você ouvir o áudio do Ramon, é muito claro, tá? Mesmo em espanhol, é muito claro o que ele quer dizer, não há má interpretação, né? Porque ele pode dizer que, ah não, falei em espanhol, não é bem assim, não. É bem assim mesmo, tá? Bom, vamos lá. O meme aqui, né, do... O torcedor é simplesmente espetacular, né? Aquela coisa que eu sempre falo. Vambora, vai, vambora. A questão da luz, né, que a gente falou da Arena MRV, o escurinho, a noite do Cássio, tá? Não foi uma noite legal. Há quem diga que o primeiro gol, pô, quem foi que fez o primeiro gol? Jean Carlos? Não, foi o Jean Carlos? Lucas Barbosa? Pô, eu não sei, gente. Peço perdão aqui. Eu não tomei nota de que fez o primeiro gol do Juventude. Há quem diga que o primeiro gol do Juventude, o Cássio falhou, né? Tava um pouquinho adiantado. Lance difícil, mas para um goleiro experiente como o Cássio, é uma certa falha, né? Uma da leitura de posicionamento. Eu diria que não vou ser tão carrasco com o Cássio. O lance foi muito difícil, mas como eu disse, há quem diga que foi um erro do Cássio, tá? Não vou ser tão cruel assim, tá? Lei do ex, Wesley, né? O garoto, o rapaz, né? Garoto não, o rapaz fez o gol no Palmeiras, foi ex-atleta do Palmeiras, lei do ex, né? Nunca falha. E enfim, né? E sofreu um pênalti antes, né? Antes de marcar o gol, sofreu o pênalti que o Borré perdeu, cara. Loucura, ele isolou, mas aí se redimiu. Ele fez o lance, a jogada foi do Borré que passou pro Wesley e fez o gol, tá? Renato Gaúcho aqui, respira, né? Uma vitória importante para cima do Atlético, fundamental, né? Fundamental. Bom, vamos aqui o Bahia Fluminense que choveu pra caraca e alguns funcionários jogavam a água de volta pro gramado, né? Virou meme isso aqui, né? Acontece, tá? Bom, para finalizar, gente, Bayern de Munique avança, Real Madrid avança, a força da camisa do Real, hein? A força da camisa do Real. Até os grandes caem, hein? Manchester City, que é isso? Em cobrança de penalidade, o pessoal tá precisando dar uma ajustada de rota, né? Precisando ajustar a rota. Bom, voltando à agenda de jogos, vamos ter o Botafogo e Atlético. A gente aguarda a definição dessa partida também, do Cuiabá e Vitória. É sempre ruim, né, gente, quando tem esses jogos adiados, porque fica naquela de, pô, esse tem um jogo a menos, esse tem um jogo a mais. Jogo importante, fundamental pro Botafogo, tá? Para ver se afasta o karma. Vamos ver, tá, gente? Ó, muito obrigado. Vou encerrar o pod. Oh, menos de meia hora, hein? Conseguimos! Conseguimos, eu agradeço demais. Você que nos acompanha até aqui, peço para deixar aquela famosa moral. Encerro por hoje. Vamos acompanhar o jogo no Newton Santos e amanhã a gente está de volta para repercutir um pouco mais, tá? Teve sorteio da Copa do Brasil, a gente deixa para falar amanhã, tá? Que amanhã a gente só vai falar de Botafogo.
falamos do sorteio da Copa do Brasil, encerramos por hoje. Muito obrigado, um forte abraço e até amanhã, gente. Tchau.